Estamos de volta e vamos voltar a falar sobre a MP 669. Agora eu vou conversar com o advogado tributarista Fernando Zilvetti. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 6. Bom, você deve estar acompanhando aí conosco no jornal tudo isso que aconteceu, essa devolução da medida provisória e essa atitude do presidente do Senado teve dos senadores de oposição. Agora eu queria te perguntar, o que representa para o momento que nós vivemos de crise, de dificuldades econômicas, esse aumento de imposto ou não ter esse aumento? Bom, de pronto o que a gente pode falar é que não representa efetivamente que não vai haver imposto, que não vai haver aumento de imposto. Representa, sim, uma firme posição do Congresso em relação à utilização recorrente do que a gente chama de lei ônibus, que é aquela lei que decide sobre vários assuntos ao mesmo tempo e dá uma técnica legislativa muito precária, não dá segurança jurídica ao contribuinte, não dá segurança jurídica ao cidadão. Há muito tempo já vem se discutindo entre os tributaristas, entre os juristas, a Lei Complementar 95, que não é respeitada como deveria. Finalmente, para quem acompanha essa questão tributária e para quem defende o direito do contribuinte, a gente vê o Congresso rejeitar uma medida provisória por essa infração legislativa e, de certa forma, constitucional, porque a lei complementar determina como tem que se redigir normas. E as normas têm que ser redigidas, sejam elas leis ordinárias, sejam medidas provisórias que serão convertidas em lei. E o Congresso agiu bem, no meu modo de pensar, ao rejeitar essa medida provisória e dar um recado para o Executivo de que deve ter mais cuidado ao redigir as suas regras e ao redigir aquilo que precisa ser feito pelo Congresso Nacional, que é legislar. Exatamente. Na medida que se essa medida provisória tivesse sido encaminhada como projeto de lei, como disseram os senadores, na sua opinião, será que passava? Quer dizer, o que eu lhe pergunto é o seguinte, qual é a necessidade? A gente sabe que o Brasil está numa crise econômica que precisa equilibrar as contas. E isso está sendo feito a partir do aumento de impostos ou dessas mudanças nas regras para os trabalhadores, o que é um ponto muito sensível, né, de análise. Como vai ficar isso? Como vai haver um equilíbrio de contas? Em que parte isso deve ser mexido? Bom, do ponto de vista do Brasil, e do ponto de vista da segurança do contribuinte, a crise econômica é um fato, mas o fato não justifica que se atropelem as medidas normativas e o trâmite dessas medidas no Congresso Nacional. Para aumento de impostos, para quem paga imposto, você tem que saber que vai ser votado, vai ter o consentimento do aumento de imposto e você vai ter esgotado o que a gente chama de vontade geral. Então o Congresso vai ter toda a oportunidade de trabalhar esse assunto. Se a gente está em crise ou não, o fato é que você deve encaminhar isso ao Congresso de modo correto, deve haver uma discussão ampla no Congresso com todas as forças políticas e o governo tem que trabalhar com as forças políticas e também com a sociedade civil para que se encontre um norte sobre a arrecadação, para que se encontre um norte sobre as medidas mais adequadas que devem ser tomadas na política fiscal, para que depois não ocorra, como o ministro Levi mesmo falou, atos que possam gerar consequências. É lógico que não devemos usar termos equivocados, se o aumento foi grosseiro, se foi uma brincadeira, não é nada disso, mas o cuidado que tem que ser dado é isso. O cuidado é tramitação correta no Congresso Nacional. Que você classificou como essa medida ônibus, né, que tem várias medidas dentro de uma mesma proposta. Exatamente. E queria te perguntar o seguinte, contribuição previdenciária é considerada imposto? É considerado um tributo.
está na Constituição, a partir de 88, que as contribuições sociais são tributos. E como tributos, eles precisam ter uma tramitação. Ele não é um imposto, é uma contribuição social, então está classificado de forma diferente. Mas a lei que aumenta um tributo, tecnicamente, ela tem que dizer, olha, eu vou aumentar este tributo. Esse tributo será aumentado desta forma. Vou aumentar a alíquota, vou fazer com que a folha de salário seja considerada ou que a receita bruta seja considerada. E nesta medida, para que se evite um problema posterior, um vício de legalidade, um vício de constitucionalidade, ou um vício até econômico, de ordem econômica, que parece ter sido detectado pela atual equipe. É melhor, é salutar que isso seja feito via lei ordinária, via projeto de lei, e se a urgência existe, tem um remédio para isso, então é por urgência constitucional, então passa na frente dos outros projetos, para que seja votado, para que seja discutido no Congresso Nacional, onde é para ser discutido. É essa questão que o presidente do Senado, Renan Calheiros, colocou, que da forma como foi encaminhado, não representa uma questão, ela fere a democracia. Exatamente, fere a democracia, você colocou bem. Se eu tomo uma medida que fala de vários assuntos e coloco isso dentro de uma urgência e empurro isto para o Congresso, eu estou dando ao Congresso uma tarefa que é muito difícil, porque ele tem nas mãos inúmeras medidas, várias leis em uma, questões que são desde as Olimpíadas até mudança de regime de benefícios e também a Previdência Social. Então eu confundo tudo, coloco tudo de uma forma bastante confusa e coloco isto no colo do Congresso, para que, se ele não votar, trava a pauta. E aí eu digo, quem é o responsável por isso? É o Congresso. Então, se qualquer coisa der errado, é o Congresso que é responsável. O que seria mais salutar dentro de um regime democrático, eu construir uma relação de respeito institucional com o Congresso Nacional, e eu, presidente, vou ao Congresso, como se faz nas outras repúblicas, eu vou ao Congresso, abro os trabalhos do Congresso, estabeleço uma relação com o Congresso, de quem eu preciso para aumento de tributos, para medidas administrativas importantes, para política fiscal, para política econômica, e aí eu consigo do Congresso que vote as medidas no tempo que é necessário, no tempo necessário para isso, e não atropelo nenhum regime legislativo, principalmente de aumento de carga ao contribuinte que está tão penalizado. Fernando, o que a gente estava comentando aqui é que essa seria a tal da medida ônibus, mas o lado mais visível dela é essa questão do aumento dos impostos, né, para a folha de pagamentos. Que outras leis estão embutidas e por isso ela teria essa característica de medida ônibus, digamos assim? Existem medidas de restrição de benefícios fiscais, medidas relacionadas como eu disse, às Olimpíadas, várias outras medidas legislativas. Então, se a gente lê a medida provisória, ela trata de inúmeros assuntos, entre eles a questão previdenciária. E o cuidado, justamente, que prega o ministro da Fazenda é evitar que se trate de vários assuntos e isso turve a cabeça do parlamentar, para que ele saiba que ele está tratando de um assunto. Qual assunto? É aumento da carga tributária para custeio da Previdência Social. A Previdência Social é custeada por concurso de prognósticos, por contribuição social, por outros meios de custeio, mas esse custeio em específico gera um alto custo para a economia. E é necessário que, ao pensar sobre aumento de carga, a gente também pense sobre a oportunidade deste aumento de carga no momento de recessão. Então, se tem razão quem diz que estamos numa crise econômica e precisamos aumentar, também tem razão aquele que diz, olha, estamos numa crise econômica, não podemos aumentar. Então é necessário que haja um pouco de bom senso, que se baixem as tensões políticas, que esse debate vá para um ambiente político, mas um político com responsabilidade com o país, e que não se deixe de
custear a receita, a Previdência Social, mas, por outro lado, também não se onere excessivamente o capital produtivo. E também não se desfaça tudo que foi feito de política fiscal há 2 anos. O que o empresário quer, e nesse sentido tem razão aqueles que dizem que precisa ter segurança jurídica, porque a gente faz investimento para comprar carro, para comprar casa, e quando vem um aumento de imposto, tudo isso reflete no nosso orçamento de pessoa comum. Para as empresas, imagine você, tudo que ela planejou em termos de manutenção de emprego, de investimento produtivo, de repente muda. E muda para agora, não muda para o ano que vem. Então a previsão que você fez para que você tivesse os seus custos empresariais, seus investimentos empresariais, e que você também convença o investidor a investir no Brasil, de uma hora para outra muda. Mas muda por quê? Porque tem que ser austero. Mas isso não é austeridade. Isto é justamente insegurança que passa para o investidor. Exatamente. Mais uma vez, criaria uma falta de confiança e uma crise de credibilidade, que é o que a gente vem comentando aqui. Fernando Zilvetti, muito obrigada. A gente vai voltar a falar daqui a pouquinho sobre um outro assunto. Agradeço imensamente suas análises a respeito dessa decisão do presidente Renan Calheiros. E, só tanto, nós procuramos o Ministério da Fazenda para se pronunciar a respeito dessa decisão do presidente do Senado de devolver a medida provisória 669, e o Ministério da Fazenda não quis se pronunciar sobre essa decisão.